Olá, meus alunos, tudo bem? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Creio que vocês estão lembrados da nossa aula Introdução à Teologia, da qual nós tivemos 2 aulas. Nós vamos fazer uma recapitulação, porque eu creio que deu para esquecer um pouquinho. Acredito que vocês leram o livro, porque tempo vocês tiveram. Se não leram, foi por falta de vontade, porque tempo... Nos dias que não tivemos aulas, deu para ler, sim, com certeza. Vocês devem estar lembrados da dinâmica que nós fizemos, que eu dei para vocês um bombom, para vocês saborearem, um bombom para cada aluno. E quando nós terminamos de distribuir os bombons, eu pedi para vocês saborearem. Só que quando vocês foram saborear o bombom, só era o papel, não tinha chocolate nenhum ali. Ainda vocês começaram a rir. E eu brinquei com vocês que o sabor vocês iam sentir até o 3º ano. Porque essa matéria é só a introdução. Então nós vamos ver pinceladas do que vocês, no decorrer dos 3 anos, vão participar, vão estudar. No 1º ano, vocês vão ter 21 matérias. No 2º ano, já partem para 12 matérias. E no 3º ano, são 14 matérias. Então, são muitas matérias. E essa matéria nossa é uma pincelada. Eu brinco que essa matéria é uma matéria intrometida. Ela envolve-se com todas as matérias e não resolve nenhuma. Mas ela aguça o desejo de vocês de ir até o 3º ano. Ela tem o intuito de deixar vocês aguçados, com vontade de ir até o 3º ano. Para saber, porque vocês vão ver coisas interessantes que vocês vão aprender. A palavra teologia, do original grego, theos, que significa Deus, e logia, estudo. Não havia teologia se Deus não se revelasse a nós. Não havia teologia se Deus não se mostrasse ao homem. Não teria como nós estudarmos. Não tem como eu falar para vocês que teologia é uma maneira de nós estudarmos Deus como se estuda numa faculdade, como se estuda uma psicologia, que pega um ratinho ou um sapo e corta no meio e vai explicando ou vai fazendo teste. Então, o certo de nós falarmos que teologia é as coisas que a gente estuda concernente a Deus. As coisas que Deus faz, como Deus se comporta, assim, desde lá de Gênesis, quais as atitudes de Deus para conosco, sabendo que Ele é unitrino, que Ele é o único Deus. Então, teologia é algo para a gente ter conhecimento a mais de Deus. Não tem como nós estudarmos teologia sem chegarmos diante da teologia com muita humildade. Teologia não forma pastor. O que forma o pastor é um chamado, que vocês vão ver esse ano ainda na matéria de dons espirituais. Teologia forma teólogos. E teólogos em si não quer dizer que são pastores. Porque existem teólogos que nem sequer têm intimidade com Deus. Teólogos não convertidos. A teologia aborda os seguintes temas. Deus, antropologia, que é o estudo do homem, do qual nós vamos estudar também no 2º ano e no 3º ano também. Soteriologia, esse palavrão que muitos estão ouvindo agora. Soteriologia, que é a salvação do homem. Então, é o estudo da salvação que nós vamos aprender. Armatiologia, que vem ser isso. É o estudo do pecado. Como surgiu o pecado, como o pecado opera. Pneumatiologia. É o tratado do ar, das propriedades, onde entra o sopro do Espírito. Então, estuda o sopro do Espírito, estuda o Espírito Santo.
E escatologia, que estuda o fim dos tempos. Escatologia, a gente estuda tudo o que vai acontecer. Por isso que quando você for estudar escatologia, quando você for estudar algo relacionado com o Apocalipse, que muitos pastores erroneamente dizem que você não deve ler o livro de Apocalipse, que você fica louco, doido. Pode sim, com cuidado, com sabedoria, com equilíbrio e na nossa visão. Então, quando você for ler o livro de Apocalipse, você pega ali Apocalipse 1:19, que você vai ver a divisão do Apocalipse, aonde João diz assim, Jesus diz para João e ele escreve, João, escreve as coisas que você viu. Capítulo 1, João viu Cristo glorificado. João, escreve as coisas que são. Capítulo 2 e 3, que são o período da igreja, o período que nós estamos vivendo. Depois Jesus diz para João, João, escreve as coisas que depois dessa hão de acontecer. Do capítulo 4 ao capítulo 22, as coisas que hão de acontecer. A igreja já foi arrebatada. Nós não estaremos mais aqui. Aí todos aqueles símbolos, tudo aquilo que você vai ver vendo que você já está glorificado com Cristo no céu e não mais nessa terra. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, está acontecendo algo assim que está me deixando um pouquinho preocupada, que são alguns pastores colocando medo nos crentes, falando que, inclusive, hoje é dia 30, né? Que essa noite vai passar o anjo da morte, que é o cavalo amarelo, e muitas pessoas vão morrer. Gente, o cavalo amarelo está no capítulo 6. Quando se fala desses cavaleiros, a igreja não vai mais estar aqui. Então, fique tranquilo. Fique tranquilo. Quando isso começar a acontecer, nós estamos glorificados com Cristo. Isso aqui é só para acalmar alguns que estão um pouquinho nervosos. E tem muitos crentes e até pastores preocupados com essas profecias que estão saindo por aí. Mas fique tranquilo. Deus é fiel. E passarás os céus e a terra, mas a palavra dele jamais voltará atrás. Então, esses são os temas que abordam a teologia. Quem deve fazer teologia? Aqui entra um aspecto muito polêmico. Mas quem deve fazer teologia? Somente aqueles que têm chamado? Para quem é teologia? Teologia é para aqueles que querem conhecer mais a Deus. Se você tem interesse de conhecer mais a Deus, de ter um estudo mais aprofundado de Deus, você é um bom candidato para fazer teologia. Existem muitos que fazem teologia para buscar um conhecimento sincero de Deus, para ter mais intimidade com Deus. Mas existem aqueles que querem fazer o estudo de teologia por uma convicção religiosa ou por curiosidade apenas, para conhecer um pouquinho mais do sagrado. Mas existe uma terceira leva de pessoas que são aqueles que veem na teologia a tentativa de encontrar resposta que não obtiveram em outras ciências, a respeito de si mesmo, da existência do humano. Então isso aí confunde um pouco, porque existe muitos teólogos que não conhecem a Deus. Conhecem a teologia, conhecem o falar, conhecem o que a pessoa faz, mas não conhecem no profundo, na intimidade. Porque Deus, a gente conhece só na intimidade. Não tem como eu falar de Deus se eu não tenho intimidade com Deus. Não tem como você dizer que é um teólogo apaixonado
pela teologia, pelas coisas de Deus, se você não tem uma intimidade, uma paixão pelas coisas de Deus? Eu vejo por aí muitas coisas se acabando, principalmente casais se desfazendo. E se nós formos ver a fundo, é a falta de um bom relacionamento, de uma boa conversa, não tem mais diálogo, não tem conversa. E o casamento se desfaz. Você já parou para pensar que muitas vezes você quer fazer uma teologia, você quer ter uma intimidade com Deus, mas você não quer dialogar com Ele, você não quer ter essa intimidade? Que nós falamos de oração. Oração é dialogar, é conversar. E quando isso vai se acabando, vai acabando o relacionamento. Um teólogo jamais pode deixar isso acabar. Senão você vai continuar sendo mais um da lista que só quer ter o conhecimento na hora de conversar, mas não quer ter a experiência do Deus que você está conhecendo. Aquele Deus que faz mudar a tua vida. A busca por resposta, a gente encontra lá em Isaías e em Romanos. Se você pegar lá em Isaías 40, 12, eu não deixei marcado aqui, mas eu quero que vocês em casa procurem Isaías 40, 12. Do 12 ao 14. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? Quem recolheu a terça parte de um évalo de pó da terra e pesou os montes em romana? E os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do justo? Lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Então aqui está a resposta. Ele é o Senhor de tudo. Ele é tudo. E em casa você leia também Romanos 11, 33 a 36. A matéria antropologia, vocês vão se aprofundar neste assunto do anseio do coração do homem. Antropologia vai mostrar a existência do homem. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Da onde você veio? O que está fazendo aqui? Para onde você vai? Então isso aqui são respostas que o homem procura. E que a teologia, que Deus nos responde. Fundamento da teologia. Do princípio da trajetória do povo de Deus até os primórdios da igreja primitiva, os relatos acerca de Deus e posteriormente de Jesus existiram em forma de tradição oral. Vocês tiveram uma matéria, eu acredito que foi findada agora, chamada Bibliologia. Essa matéria visa transmitir ao aluno o conhecimento da doutrina das Escrituras e o processo histórico da formação da Bíblia, dos primórdios à atualidade, que vocês tiveram agora no primeiro ano. Então não tem por que eu me aprofundar nesse assunto se vocês já têm mais conhecimento do que eu, tão fresquinho. Então ali vocês aprenderam tudo sobre a Bíblia, como ela foi composta, como ela foi feita, no que ela foi escrita, como ela foi escrita, tanto oralmente, como ela foi passada de um para o outro, quanto no papiro. Então vocês estão expertos, até o cânon. Vocês terminaram isso
há pouco tempo. A interpretação das Sagradas Escrituras. Ainda esse ano, vocês terão a hermenêutica, a famosa hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação. Que nós vamos ver na arte e na ciência da interpretação.